Estamos aqui na terceira parte da nossa série de mensagens. Como é o nome dessa série? Eu vou mudar o nome da série, porque vocês já estabeleceram qual é o novo nome. Enraizados. Eu coloquei como título da série Uma Vida Enraizada. Nós estamos na terceira mensagem de 4 mensagens sobre esse tema, sobre a importância de nós criarmos raízes profundas em Deus. Raízes profundas que falam de segurança. Raízes profundas falam, olha, tudo que nós cantamos. Perceberam que pegaram as músicas lá do fundo do baú? Você que chegou cedo, né? As 3 primeiras canções, né? Tem canções que, assim como o pessoal bota, né, música secular do mundo, aquelas músicas de sofrência, né, de dor de cotovelo, quando a música toca, o povo faz, ai, eita. Tem músicas do fundo do baú que mexem com a gente, nos transportam para uma experiência que nós tivemos com Deus, nos transportam para uma fase da nossa vida e nos faz lembrar de que há esperança no Senhor, que nós podemos continuar crendo nesse Deus que nos trará novas experiências nele. Então, gratidão, viu, Neto? Pelas músicas enraizadas que você está desenterrando aí, música raiz, e Deus está fazendo, Deus está se movendo. Então, nós estamos falando sobre a importância, né, de não termos uma vida cristã superficial. Uma vida cristã apenas de experiências, né? Apenas de bons momentos como o que nós acabamos de ter aqui nesse momento de louvor, né? De adoração. Mas que nós sejamos cristãos, filhos de Deus, que realmente têm alicerces, que têm raízes profundas, que no momento das propostas indecentes, né, que o mundo o tempo todo está a nos oferecer, ou no momento, né, de situações complicadas, desafios que todos nós estamos enfrentando nos dias de hoje, nós possamos dizer que estamos firmes, seguros e permanecermos inabaláveis. Amém? Estamos também terminando uma série de mensagens nas nossas conexões sobre sermos inabaláveis, né? E ter uma vida enraizada em Deus contribui diretamente para isso. Ou é o que vai realmente produzir uma vida inabalável. Então nós falamos na semana passada sobre um tipo de solo, né? O solo, quem lembra do solo da semana passada? Solo secreto, crescer num solo secreto. E hoje nós vamos falar sobre outro tipo de solo. As pessoas que possuem uma vida enraizada em Deus, elas crescem num solo chamado também de serviço. Eita! Preparou a jugular, como disseram ontem na reunião de homens, no culto de homens. Quando eu comecei a pregar, já disseram, eita, que foi na jugular agora. Então, hoje é aquele culto que a gente tem que estar com a jugular bem pulsante assim, sem resistir muito, porque dói menos. Aceita que dói menos, né? Crescendo no solo do serviço. À medida que a gente vai se aprofundando em Deus, nós vamos experimentando novos solos, amém? A nossa vida com Deus é baseada primeiro no relacionamento de intimidade. E esse foi o solo secreto, o solo do secreto que nós falamos semana passada. Uma vida de relacionamento com Deus. Uma vida conhecendo quem Deus é, para que assim nós possamos confiar nele. Uma vez que você já perfurou esse solo, aí vem um novo nível de solo. Você já está no solo secreto da intimidade, mas agora você começa a adentrar no solo chamado de serviço. Sempre que nós nos envolvemos com o reino, nós servimos. Não há como estar envolvido com o reino de Deus, com a motivação do coração correta, se você não está servindo a alguém, se você não está servindo a um projeto maior que a sua vida, e em tudo isso, claro, servindo ao nosso Deus. O Senhor nos dota de habilidades, né, dadas por Ele mesmo a cada um de nós, e a gente se esforça, quando a gente entende quem nós somos, que nós temos um papel traçado por Deus, a gente se esforça para fazer tudo com excelência, como o texto que nós lemos hoje em 1 Coríntios 10, 31. Tudo que nós fazemos é para a glória dEle.
E quando o Senhor vai vendo o nosso resultado, a Bíblia fala que nós devemos agir, trabalhar para sermos obreiros aprovados, sim ou não? A Bíblia diz que nós devemos ser obreiros aprovados. Se a Bíblia diz que nós devemos ser obreiros aprovados, é porque tem algum teste do Enem aí, né? Que em algum momento nós somos avaliados. Então, o Senhor, à medida que nós vamos caminhando com a nossa vida, servindo a Ele, a sua casa, ao reino, vamos colocando os nossos talentos ao serviço de outras pessoas, o Senhor vai nos aprovando. A gente entra no Enem que a gente nem sabe o que a gente está fazendo, mas nós estamos sendo observados. O Senhor vai nos aprovando, e à medida que nós somos aprovados diante de Deus, o que é que acontece? A gente fica mais tranquilo e relaxado, sem trabalho? Não. À medida que nós somos aprovados, o Senhor vai nos dando mais responsabilidades. O Senhor vai nos confiando mais responsabilidades. O Senhor vai colocando sobre as nossas vidas mais ministérios, mais pessoas para cuidarmos, influenciarmos. Enfim, essa é a trajetória, né, de uma pessoa que está se relacionando com Deus realmente vive. É totalmente na contramão do mundo. Lá fora, quanto mais cargo e responsabilidade você vai tendo, geralmente você vai, podemos dizer, em vias de regra, que você vai, vamos dizer, aliviando, você vai tendo mais pessoas para fazer aquilo que você fazia. Mas o Senhor vai nos dando cada vez mais responsabilidades. E eu lembro aqui, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu fui lembrando de alguns rostinhos aqui da igreja. Eu lembro de Aninha e Josué, quando eu cheguei na igreja ali, servindo, tão quietinhos, ajudando a pastora Lu. Não sei nem que em situação, um dia a gente vai ouvir uma pregação da Ana Lúcia, amém? E ela vai trazer a sua história ali também de crescimento. E Ana e Josué servindo ali tão humildemente, tão quietinhos, ajudando a pastora Lucilene a conduzir um ministério de crianças. Não sei como foi que eles entraram nesse navio, provavelmente sem entender muito o que é que estavam fazendo ali. Mas foram servindo, foram sendo aprovados pelos homens? Não, por Deus. Foram servindo, colocando cada vez mais o coração. E hoje, lideram com muita excelência o ministério que um dia eles começaram servindo e acharam que não tinham como fazer. E hoje até vias online, o ministério já está chegando. E glória a Deus por esse crescimento. Eu lembro da vida do Esdras, Flávia? Que vinha buscar a Flávia na igreja sem camisa, não entrava na igreja, não queria papo com o pastor, e o pastor Célio mesmo assim ia ao encontro dele, abraçava ele, cheirando a cachaça, a cerveja muitas vezes, estava ali assistindo o futebol dele, e ele foi abrindo o coração, foi se envolvendo, foi servindo, hoje lidera Conexão na nossa igreja, hoje lidera com a sua esposa o Ministério de Casais, hoje faz parte do conselho de líderes da igreja, as decisões tomadas aqui, ele faz parte desse processo, porque ele foi aprovado por Deus em cada uma dessas situações. O Senhor vai nos dando mais responsabilidade. Poderia citar vários nomes aqui, Everaldo, estava hoje lá na barraca da mãe dele, da Praia do Francês, barraca da Lucimar, tá? Se forem para a Praia do Francês, é barraca da Lucimar. Se você disser que é da igreja do Everaldo, você o tratamento que já é VIP fica, super VIP. E esse menino também com um passado obscuro, ali no Francês, se meteu com drogas, e a gente vai vendo que deu espaço para a mensagem do Senhor tocar no seu coração na adolescência, e foi servindo, foi aprendendo o instrumento, foi levando cajadada do líder de louvor da época, muita cajadada, na cabeça, e Deus foi dando responsabilidades, e hoje está aí liderando agora o ministério de louvor da nossa igreja, liderando Conexão dos jovens. É assim, queridos, pode olhar para a sua vida, você que está conosco há um tempo. Será que você não está fazendo algo, se envolvendo com algo que um dia você disse que não era capaz de fazer? Isso não se refere só a essas posições, vamos dizer assim, de líder, Mas, por exemplo, Sandra, não sei se está no culto hoje, acho que não, Mas a famosa Sandra, que cuida dos cabelos do pastor, a Sandra cabeleireira,
também chegou para a igreja, acredito que via, não sei se da Flavinha ou da pastora, mas de ouvir a cliente ali no salão falando da igreja, veio à igreja, e com o coração, né, muito simples, nunca se imaginou fazendo algo na igreja, e hoje Sandra não é líder, mas Sandra é responsável pela cozinha da igreja, Sandra trabalha nos eventos da igreja, né? Sandra está sempre envolvida, está ali na porta, estava domingo na porta recebendo vocês. Queridos, essa é uma caminhada natural e saudável de alguém com Cristo. A gente não vai percebendo, mas nós estamos sendo avaliados. Nós estamos sendo avaliados e é no interior, não é o que você está fazendo. É como está o seu coração com aquilo que você está fazendo. E à medida que você vai sendo aprovado em Deus, as responsabilidades vão aumentando. E deixa eu te dizer, a gente gosta disso. A gente treme nas bases. A gente diz que não é pra gente, que não vai aguentar. Mas quando a gente está ali servindo, a gente gosta, a gente se satisfaz no Senhor, porque nós estamos no centro da vontade dEle para as nossas vidas e Ele cuida daqueles que cuidam dos seus. Amém? Aqueles que crescem com suas vidas enraizadas no Senhor estarão sempre envolvidos no serviço. Sempre. Mas vivem satisfeitos, amam o que fazem, pois vivem tudo com a leveza. Lembram do final da mensagem do domingo passado? Vivem com a leveza de quem trocou o seu fardo pesado de uma semana intensa de trabalho, enfim, situações desgastantes dentro de casa, mas quando servem, eles literalmente trocam o fardo que está sobre a vida deles pelo fardo de Jesus, que é leve, e eles saem leve depois que serviram. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós sempre encontramos descanso quando nós experimentamos de raízes profundas nesse relacionamento com Deus e de se deixar ser usado pelo nosso Deus. Então, na nossa caminhada cristã, no desenvolver das raízes em Deus, nós descobrimos que algumas relações parecem ser diretamente proporcionais. Lembram disso? Acho que é matemática, né? Diretamente proporcional, inversamente proporcional, não sei. Algumas coisas na nossa vida cristã são diretamente proporcionais. Nós vimos na semana passada que quanto a relação de confiança em Deus está atrelada a conhecer Deus. É diretamente proporcional. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu confio. Quanto menos eu conheço e apenas ouço falar, a minha confiança vai ser mais abalada. À medida que eu conheço mais de Deus, eu confio mais, a minha fé é fortalecida. E quando as nossas raízes estão assim, né, ultrapassando esse solo da intimidade, do secreto, o Senhor vai nos mostrando que há muito mais. E eu lembro de uma pregação, que o título era Mais Intimidade, Mais Serviço, ou Maior Serviço. Não sei se vocês vão lembrar, ainda foi lá no Farol. Mais intimidade, maior serviço. Quando eu passo desse solo de intimidade, do secreto, aonde eu conheço, eu confio em Deus, aí, inevitavelmente, coloca essa frase aí, gente, no telão. Maior e melhor se torna o meu serviço. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, ou seja, quanto mais eu conheço meu Deus, quanto mais eu conheço o que move o coração dele, e isso eu conheço na palavra, isso eu conheço me relacionando com ele, numa vida de oração, numa vida, enfim, de caminhada mesmo com ele. O Senhor se tornando, além de meu rei, meu Senhor, meu Pai, o meu parceiro de caminhada. Quanto mais eu o conheço, mais eu me envolvo com o serviço e o meu serviço se torna maior e melhor. É diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Não existe possibilidade de você verdadeiramente conhecer a Deus em intimidade e não ter amor em servir. Não ter amor em servir. E servir o que ou quem? Servir pessoas. Pessoas são o que movem o coração de Deus. Todo o plano de Deus para a humanidade se trata de pessoas, resgatar pessoas, trazer pessoas para perto dele, revelar o caráter dele para as pessoas, que é um caráter de amor,
que é um caráter de zelo, de cuidado, se você possui dificuldades em se envolver em algum ato de serviço em favor de alguém, muito provavelmente você precisa verificar como anda seu nível de intimidade com Deus. Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós nos sentimos movidos e empurrados a servir. É um movimento natural. E se você acha que está levando uma vida, né, de muita intimidade, porque você escuta muitas canções de louvor e adoração dentro do seu quarto, porque você é apaixonado por músicas que falam de relacionamento com Deus, mas quando sai do quarto, seu coração não se move em nenhum momento a servir, eu acredito que você esteja dentro do seu quarto, adorando ao seu próprio desejo de se envolver com aquelas canções e não derramando verdadeiramente a adoração aos pés daquele que te chama para ser como Ele. Conhecer a Deus e saber quem nós somos nele. É para isso que nós somos chamados. E uma vez que nós conhecemos Deus, nós vamos entendendo quem nós somos nele. E quem nós somos nele se trata de ser a sua representação aqui na terra. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança. E nós vimos na aula do mais profundo, que nós estamos estudando Gênesis, que isso se trata de sermos ícones, representações de Deus aqui na terra. E nós vamos entender por que nós devemos servir. Porque Jesus, ele veio à terra revelar a glória de Deus. Jesus, ele veio à terra, o Deus encarnado, ele veio à terra para dizer, olha, vocês não estão entendendo nada. O caráter de Deus, o que move o coração de Deus, deixa eu mostrar para vocês do que se trata. Jesus não veio para contradizer nada do que tinha sido anunciado por profetas no Antigo Testamento, na época da lei que foi dada a Moisés. Jesus foi para dizer, olha, tudo aquilo está certo, mas vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam que aquela lei se trata de revelar o caráter de Deus para as pessoas. O caráter de Deus para os outros e para que eles possam experimentar dessa relação de um Deus que ama e que cuida dos seus. Então Jesus veio para revelar a nossa verdadeira identidade. E os seus discípulos, vamos dizer assim, que eles foram os primeiros alunos dessa escola de identidade que até hoje está formando pessoas e você faz parte dessa escola, amém? Entrou aqui hoje, você já se matriculou nessa escola para descobrir qual é a sua verdadeira identidade nele, em Deus, e como você precisa então se mover a respeito dessa identidade. Antes de nós falarmos um pouco de Jesus, ou bastante de Jesus, eu quero trazer um fato curioso sobre a vida de Davi. Eu não vou me aprofundar nessa história, mas você pode anotar aí para ler depois, 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 20. Nós vemos aí um cenário da história de Davi. E esse cenário mostra que Davi foi ungido para ser rei. Davi foi ungido para ser rei. Davi foi ungido por Samuel, o último juiz, para ser rei. E Davi, nesse processo de ser ungido, o que é que vem na sua mente? Se você recebeu uma unção, se você recebeu uma informação de que você, a partir de agora, está sendo ungido por Deus para ser rei. Provavelmente o coração dessa pessoa se move, né, a ir procurar os seus direitos, né, como nós vimos na história de Jeú, em outro momento. Mas o que nós vemos nesse espaço de tempo da história de Davi é que depois dessa unção, Davi volta para continuar servindo o seu pai. Ele já tinha uma unção de rei sobre a vida dele, mas ele volta para continuar servindo o seu pai, cuidando daquelas ovelhas. Ele continua servindo os seus irmãos mais velhos.
É o que você vai ler nesse trecho da história. E depois ele serve ao próprio rei Saul, que é quem ele ficou sabendo que vai substituir. Mas ele se coloca para servir o rei. E pelo que nós lemos da história de Davi, a gente observa que não havia segundas intenções no fato de Davi estar perto do rei. Até porque ao longo da história você vê que Davi teve situações de matar o rei. Davi teve situações de enfim, permitir que o rei fosse destruído. Um rei que, ao entender, ao perceber que Davi seria o seu sucessor, tentou por vezes matá-lo, mas Davi não se levanta contra esse rei. Davi continua servindo. Ele escolhe honrar e servir a esse homem que mesmo assim tentava tirar a sua vida. Davi escolheu esse caminho de honra e de serviço. E essa situação atípica, até no Antigo Testamento, porque quando os homens recebiam uma unção, eles se moviam para ocupar aquele lugar daquela unção. Davi, eu tenho plena convicção de que ele estava ali anunciando profeticamente com sua vida o verdadeiro reinado. Aquele rei que viria depois dele, de sua descendência, o Cristo, o Messias, que veio para se revelar como um rei servo. Porque em poucos momentos, enfim, eu não lembro, não me recordo de em outra situação a gente vê isso acontecer. A unção ser derramada e a pessoa voltar a ser servo. Continuar servindo, até de fato ocupar essa posição. Marcos capítulo 10, versículos 43 a 45 diz: pois nem mesmo o filho... Desculpa, eu acho que é só o 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nem mesmo o Filho do Homem, nem mesmo Jesus, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, veio para ser servido, mas para servir. Um Rei que veio para servir. Um rei servo. Então Cristo, em seu ministério, ele já procura imprimir em seus discípulos, naqueles que nós vimos no domingo passado, que foram chamados para estar com eles, a sua identidade. Qual era a identidade de Jesus? Filho de Deus, rei servo. E esse é um modelo que continua perdurando para as nossas vidas até os dias de hoje. E será assim até a volta de Jesus. A Bíblia diz que nós não apenas seguimos a Cristo, mas nós estamos em Cristo. Vocês lembram de algumas passagens que usam essa expressão? Nós estamos em Cristo, nós estamos com Ele. E se nós estamos em Cristo, nós precisamos receber a identidade dEle. E a identidade dEle é de realeza, mas é de serviço. Nós somos sacerdotes reais. Nós servimos e fazemos parte da realeza de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18 declara: portanto, se alguém está em Cristo, você não é apenas um seguidor, você está em Cristo. Por isso que nós, e a própria palavra declara que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Por isso que nós tomamos a nossa ceia, a comunhão, e nós usamos a expressão que nós fazemos parte do corpo de Cristo, porque é bíblico. Cada um é um membro, é uma parte desse corpo, onde Jesus é o cabeça, onde a identidade desse corpo ela é ditada pelo cabeça. Nós estamos em Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova identidade, é esse processo de restauração e transformação da nossa identidade. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu ministério de reconciliação. Então você não foi apenas salvo e resgatado para se reconectar com Deus. À medida que você é reconectado com Deus, você recebeu um ministério. E ministério fala de serviço. Você recebeu um ministério, você recebeu uma responsabilidade de servir e através do seu serviço, de alguma maneira, reconciliar.
reconciliar pessoas a Deus, reconciliar pessoas umas às outras, reconciliar pessoas com o propósito das suas próprias vidas, porque o que nós mais vemos hoje em dia são pessoas perdidas. Deus nos deu um ministério de reconciliação. E não fiquem imaginando que você só atua nesse ministério de serviço se você estiver pregando, se você estiver declarando, voluntariamente, claramente a palavra. O fato do Nelson e da Deise estarem lá na porta hoje recebendo vocês, trazendo e acolhendo as pessoas com calor, sem indiferença, estão contribuindo para que quem esteja aqui nessa noite possa se reconciliar. Então não se trata simplesmente de anunciar com palavras, se trata com o estilo de vida que eu tenho. Estar em Cristo significa que nós compartilhamos da sua identidade e da sua posição. E assim nós devemos aprender a como nós vamos seguir a nossa vida. Essas duas revelações devem crescer continuadamente na nossa mente, na nossa vida, a revelação de quem Jesus é, quem é Deus, e quem nós somos nele, como eu já falei. Essa revelação vai nos conduzir a vivermos a vontade dele para as nossas vidas. E no ministério terreno de Jesus, nos 3 anos que Jesus desenvolveu seu ministério, seu serviço na terra, ele aprofundou nos discípulos a revelação de quem ele era e a revelação de quem eram os discípulos nele. E essa revelação eu quero trazer hoje a respeito da identidade de Jesus. Eu não vou esgotar esse tema, tá? Até porque a hora voa. Eu não vou esgotar esse tema, mas eu quero trazer hoje pelo menos 3 dimensões dessa revelação da identidade de Jesus sendo deixada clara para os discípulos. E essas 3 dimensões falam da grandeza de Jesus, falam da liderança de Jesus e falam da realeza de Jesus. Grandeza, liderança e realeza. Jesus sempre colocava os discípulos em situações que revelavam a grandeza de quem ele era. A grandeza de quem ele era e, consequentemente, a grandeza de onde Jesus estava colocando eles. Que Jesus estava colocando neles. E eu quero trazer também um capítulo de Lucas 9, que eu não vou ler ele todo, mas você anota aí depois para se aprofundar nessa leitura. Em Lucas 9, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, nós podemos ver uma progressão de situações, de circunstâncias, onde Jesus está revelando a sua grandeza, as dúvidas que surgem na mente dos discípulos e como Jesus conduz esse processo. Nos versículos de 1 a 6, Jesus delega o seu poder e a sua autoridade aos seus discípulos e envia os seus discípulos para pregar, para curar os enfermos, para expulsar demônios. Jesus envia os seus discípulos como missionários. Aí depois, nos versículos 12 ao 17, Jesus envolve os seus discípulos no milagre da multiplicação dos pães. Jesus está revelando a grandeza de Deus, a grandeza que Ele faz parte, e Ele está dizendo, olha, é isso que eu estou pondo na vida de vocês. E depois nós vemos Pedro, Tiago e João tendo um encontro extasiante num monte, onde Jesus é transfigurado, e Jesus fala com Moisés, com Elias, e eles estão ali ouvindo Deus falar dos céus, é o que diz os versículos 28 a 39 desse capítulo. Jesus revelando a grandeza que há nele e que consequentemente ele está derramando neles. E aí, depois dessas experiências incríveis nesse capítulo, no verso 46, declara o seguinte: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria maior. Jesus estava revelando grandeza. Jesus estava revelando que o reino de Deus se trata de coisas grandes, porque o nosso Deus é grande. E a nossa perspectiva espiritual precisa ser de grandeza e não de mediocridade, porque o nosso Deus é grande. Amém? Mas vamos entender, quando Jesus está revelando grandeza e está dizendo que os seus discípulos fazem parte desse reino, que eles vão conduzir esse reino pela terra, os seus discípulos vão entendendo que eles também são grandes.
Se Jesus é grande, se Ele é o líder desse reino, e Ele está derramando desse poder sobre as nossas vidas, nós também somos grandes. E quando o pastor prega declarando, olha, você precisa ter uma perspectiva de grandeza, alguns se escandalizam e dizem, meu Deus, o pastor está querendo dizer que nós somos grandes, porque é o que a Bíblia fala. Jesus, ele revelou grandeza. Só que olha o coração humano, e talvez é o que veio na mente de alguns de vocês. Os discípulos começam a se perguntar, se nós somos grandes, quem é maior? Não basta ser grande, alguém precisa ser maior. Se nós somos grandes, quais são os níveis de grandeza que existem no nosso meio? Eles começam uma discussão acerca de qual deles seria maior. Jesus não atrapalhou o conceito de grandeza que eles estavam enxergando a respeito do reino de Jesus. Jesus não os censurou, dizendo que eles não seriam grandes, nem que eles deveriam parar de pensar na perspectiva da grandeza. Olha o que Jesus faz. Em vez disso, Jesus diz, aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Jesus, ele conserta a motivação errada do coração a respeito da grandeza. O reino de Deus é grande. O poder de Deus é grande. Aqueles que se envolvem com a identidade de Jesus vão viver coisas grandes. E quem é maior? E quem vai viver essas coisas grandes? Aquele que for o menor de todos. Aquele que entender que fazer parte desse reino se trata de servir os menores. E quando eu sirvo o menor, eu me torno menor ainda. E no reino de Deus, isso é ser grande. Isso é destravar a grandeza do poder de Deus sobre as nossas vidas. Você é chamado para a grandeza, mas não é isso que vai tomar conta do seu coração, tomar conta dos seus pensamentos. Você é chamado para a grandeza do reino de Deus. Isso trata de servir. Isso trata de ser o menor. Primeira dimensão que eu quero trazer aqui de Jesus se revelando aos seus discípulos. Mas a segunda dimensão que eu falei é de liderança. Quando esses discípulos retornam de suas viagens missionárias, em Lucas capítulo 10, versículo 17, eles declaram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em seu nome. Eles estão maravilhados. Porque Jesus revelou a grandeza e agora eles entendem que eles têm autoridade. Agora eles entendem que eles estão exercendo liderança até sobre espíritos. Os demônios se submetem a nós em seu nome. Eles estavam felizes por verem na prática a autoridade que Jesus havia liberado sobre a vida deles. E Jesus, mais uma vez, não censura a atitude deles, não reprova, mas Jesus traz a direção correta. Jesus ajusta o foco, Jesus ajusta a motivação para deixar claro que nós não devemos comparar o conceito do reino de Deus com os conceitos que nós temos aqui da terra. Então Jesus declara no verso 19 de Lucas 10, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Aleluia, né? Essa é a autoridade, essa é a liderança que nós exercemos em Jesus. Aí no versículo 20 Jesus fala, contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Não se satisfaçam por exercer autoridade. A autoridade foi liberada a todos que estão em Cristo. Isso não faz você mais especial. Alegre-se, se satisfaça porque você está em Cristo. Alegre-se, se satisfaça porque você está enraizado nele. E enraizado nele você viverá coisas grandes em Deus, porque você entende que você deve ter uma vida de serviço. E essa sua vida de serviço vai te conferir autoridade no reino espiritual. Aleluia! Alegrem-se por servirem a um reino eterno. E a outra dimensão da identidade de Jesus que eu quero trazer é a realeza. Jesus é rei. O rei servo, mas Jesus é rei. E quando Jesus mostrou a eles o que significava ser verdadeiramente filho do rei,
eu acho que eles ficaram meio confusos durante um bom tempo. Nós vemos em Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 45 e depois o 48. Jesus declarou: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, filhos do Rei. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, sejam perfeitos, como é o Pai Celestial de vocês. Jesus está revelando um rei que não é ditador, um rei que não é opressor, um rei que não tem porção de graça para quem não é seu filho. Porque a palavra, Jesus está declarando que claramente Deus tem porção de graça para a humanidade. Independente se você se dobra ao seu senhorio ou não. E é por isso que a palavra diz que o sol vai raiar sobre maus e bons. Há uma porção de graça para as obras das mãos do Senhor. E a humanidade é obra das mãos do Senhor. Mas há uma graça específica e especial para aqueles que acessam através de Jesus o trono do Pai. E isso é diferenciado. E esses que acessam o trono do Pai, eles vão cada vez mais se parecendo com o Pai, porque eles são agora adotados, eles se tornam filhos do Rei, e por isso eles precisam, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. O que é que vocês devem fazer? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus traz aos seus discípulos que o reino dos céus funciona completamente diferente da maneira como se entende as coisas aqui na terra. Por isso você precisa sair daqui fortemente na sua mente que a nossa cultura não é a cultura desse mundo. Não tentem enquadrar as palavras de Deus à cultura que nós vivemos aqui nesse mundo ocidental capitalista. Da mesma maneira que quem está do outro lado do mundo também não pode enquadrar as verdades de Deus à sua cultura. A nossa cultura é a cultura do reino, é a cultura que Jesus veio revelar. É a cultura que está na contramão de tudo que nós vemos aqui pelos olhos naturais. Jesus sempre casou esses conceitos de grandeza, de liderança, de realeza, com conceitos relacionados à humildade, a amor e a serviço. Aquilo que é totalmente o contrário do que nós enxergamos no mundo lá fora, que nós enxergamos no ambiente dos negócios. Grandeza, liderança e realeza geralmente estão bem afastadas de humildade, amor e serviço. Mas no reino, a cultura do reino é essa. Ao entrar nessa revelação de quem nós somos, nós vamos entendendo que Jesus vai transformando quem nós somos nele. Jesus vai transformando a humildade em poder, em autoridade. Jesus vai transformando a autoridade em domínio dos territórios que Ele tem para a sua vida. Jesus vai transformando o egoísmo em amor, e corações derramados para servir verdadeiramente, estarem comprometidos com Jesus. Então, essa maneira com que Jesus se revelou, não apenas para os seus discípulos, mas para todos que os seguiam, chocou e choca até hoje a humanidade, E por isso muitos se rebelam contra a sua vontade e desejam viver uma vida, de acordo com a sabedoria dos seus próprios olhos, e vão assim andar muito próximos do caminho do mal. Mas o Senhor tem te chamado aqui para você entender que o líder, Jesus, o Messias prometido, o rei de Israel, ele era o rei que servia pessoas. E ele te chama para entender que nele você deve seguir esses passos. Jesus conversou
com a samaritana desprezada. Jesus almoçou com aquele coletor de impostos. Jesus tocou em leprosos. Jesus falou com e serviu, pessoas que comumente eram rejeitadas para a época, mulheres, crianças, prostitutas, estrangeiros, soldados, pedintes. Mas Jesus veio mostrar que ele era um rei que estava para servir. E um pouco antes dele ser levado à cruz, mais uma vez Jesus mostra um ato escandaloso de serviço. Quando ele se reúne com os seus discípulos e ele toma o lugar de um servo para lavar os pés deles. João 13, versículos 12 a 16 declara: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. O rei servo chamando os seus seguidores a assumirem a sua identidade. E mais adiante, Jesus continua em seu ensinamento aos seus discípulos sobre servirem uns aos outros. Em João 15, versículos a partir do 9 até o 12, Jesus diz: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. O rei servo, o rei que amou. E amar significa atos, atitudes de amor, servir a quem ama. Portanto, queridos, se nós quisermos permanecer em Deus, se nós quisermos ter vidas verdadeiramente enraizadas em Deus, nós precisamos investir, crescer nesse solo chamado serviço. Nós precisamos amadurecer, cultivar raízes profundas também nesse solo e abraçar o estilo de vida de Jesus, que era o estilo de servir ao próximo. Observe que em Mateus 25, do 35 ao 40, Jesus ressalva que nós devemos servir o menor. Eu já citei isso aqui na minha mensagem, porque quando nós servimos quem está abaixo, da nossa posição, nós estamos verdadeiramente tendo um ato sacrificial, um ato de amor. É muito mais fácil o nosso coração entender que a gente deve servir quem está numa posição acima da nossa. Porque esse é o movimento do mundo lá fora. Quanto mais alto o cargo, mais pessoas para servir essa outra existirá. E aí é mais fácil eu entender que eu devo servir o pastor da igreja, que eu devo servir o diretor do meu emprego, do meu trabalho. É muito mais fácil eu entender que eu devo servir aos meus pais. Mas o Senhor nos chama, em Mateus 25, não vou reproduzir esse texto, mas para você anotar aí também. Mateus 25, do 35 ao 40, Jesus nos chama a servir o menor. Porque as coisas grandes são para aqueles que servem, são para aqueles que se tornam menores, e nós nos tornamos menores no reino, de Deus, aptos a viver grandezas, quando nós servimos, não movidos pelo que os nossos olhos veem, a posição, mas movidos simplesmente pelo ato e a vontade e o desejo de servir, de amar. Amém? Então, se nós quisermos mostrar o nosso amor para Jesus e estarmos de acordo com Mateus 25, nós precisamos servir. E para conduzir essa mensagem para a sua conclusão, eu quero trazer os pontos do pastor. Vou começar agora a pregar, Estou brincando. Mas trazer os pontos fundamentais para você anotar aí. Como eu posso perceber, quais são as atitudes que revelam que a minha vida, ela está caminhando, ela está crescendo, se desenvolvendo nesse solo chamado serviço. Primeira coisa, quando nós estamos
crescendo nesse solo do serviço, nós procuramos oportunidades para amar e servir pessoas. Nós não esperamos convite. Nós não esperamos ser chamados. E eu amo que aqui na casa as pessoas têm essa liberdade de chegar. Pastor, eu estou disponível. Pastor, tem um projeto que está no meu coração. Pastor, a gente poderia fazer isso. E geralmente, se o Senhor colocou no seu coração, é para você se envolver com esse projeto. Mateus 25:40 diz: o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Nossas paixões, nossos interesses não podem ser maiores que o nosso desejo de servir. De servir e servir pessoas, porque nós vamos entendendo que é isso que move o coração de Deus. A gente não pode ser movido nem apegado a cargos, a posições ou a algo que a gente ama fazer. O nosso objetivo final deve ser servir pessoas. Por exemplo, nós temos a irmã Rívia aqui na igreja. Veio hoje? Acho que não, né? Está em casa, né? Conectada conosco, Rívia. Todos conhecem a Rívia. Rívia é psicóloga. Rívia trabalha no seu consultório e em outros lugares. E a Rívia poderia chegar na igreja e dizer: olha, eu quero servir na igreja com a minha formação, eu quero montar um grupo de discussão, de terapia em grupo, eu quero ajudar pessoas com a minha formação. Mas ela é um exemplo claro, assim como vários outros, que estão mais interessados em servir pessoas do que apegados aos seus cargos, aos seus títulos e às suas posições. E aqui na igreja a gente vê Rívia abrindo a porta, limpando as coisas, colocando as coisas no lugar, ajudando o pessoal do apoio social. E é isso que eu falo. A gente não deve estar apegado ao título, porque agora eu sou nível superior, tenho uma formação, então dentro da igreja eu só posso me mover se for. Na minha vida eu só posso me envolver se for. Quando nós estamos envolvidos nesse solo do serviço, a gente vai entendendo que o que mais importa é nós sermos canal para a vida do outro. E não necessariamente exercer aquilo que realmente é algo que a gente gostaria de fazer. Segunda coisa que a gente percebe: nossas atitudes e motivações possuem apenas um alvo. E qual é esse alvo? Amar a Jesus. Amar a Jesus. 1 João 3,18, eu amo esse texto, simples, forte e direto. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Porque amor é prática, amor é serviço, amor é sinceridade de coração, é motivação correta. Se a motivação não é essa, amar a Jesus, agradar a Jesus, tem algo errado. O nosso servir é um presente que nós estamos dando para Deus. A nossa preocupação nunca é se as pessoas estão nos notando. A nossa preocupação nunca é se os números de likes estão aumentando. A nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é se nós estamos entregando algo de qualidade, bom, de serviço ao nosso Deus. Nós não precisamos que ninguém nos agradeça, porque nós entendemos que não são essas palavras de gratidão de pessoas que vão validar o nosso serviço. É bom, claro que é bom você honrar o seu irmão, é bom, mas eu que estou servindo, eu não estou servindo para receber esses elogios, essas palavras. Amém? Porque quando nós sabemos quem nós somos em Deus, eu estou servindo para honrar Jesus. Eu estou servindo para ser um bom representante de Deus aqui na terra. Eu estou servindo para que as pessoas possam olhar para a minha vida e dizer: Deus existe. Porque a palavra diz: sem santidade ninguém verá a Deus. O que é santidade? É uma vida de acordo com o caráter de Deus. É uma vida que revela o caráter de Deus. É uma vida que revela a identidade de Deus. Se aqui na terra ninguém revelasse o caráter de Deus, a manifestação de Deus não ocorreria. Porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E não se trata apenas de você. Eu preciso ser puro para ver Deus. Não, você precisa revelar o caráter de Deus para que outros também possam saber que há um Deus vivo, que Ele se move na sua vida, que Ele, através da sua vida, tocou a vida de alguém, e por isso ela pode continuar crendo que há um Deus, em nome de Jesus. E a última coisa, para nós encerrarmos,
que vai mostrar que você está no solo do serviço é que nós não sofremos de exaustão nem de esgotamento ao servir. Porque tem gente que serve, tem gente que até serve, mas serve reclamando tanto. Mas serve, sabe, se lamuriando tanto, porque está fazendo aquilo. E se nós estamos servindo com esses dois primeiros princípios, procurando servir pessoas, ser canal de Deus para tocar pessoas, e com apenas um alvo, amar Jesus, não apenas de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, amar Jesus. Quando nós estamos nessa motivação, nessa vibe, a gente não sofre de exaustão e de esgotamento, porque a gente entende que há equilíbrio em todas as coisas. Filipenses 2, versículos 3 a 18 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Servir com humildade, como Jesus nos ensinou, não significa negligenciar os nossos interesses. É isso que esse texto diz? Não, esse texto nos alerta, olha, não cuide apenas dos seus interesses. Não somente dos seus interesses. O Senhor diz que nós devemos, além dos nossos interesses, além da nossa saúde, além da nossa casa, além do nosso sustento, além da nossa família, nós precisamos nos envolver com os interesses dos outros. Muitas pessoas que chegam para mim: pastor, estou cansado, estou esgotado, estou desgastado, né? Geralmente, isso vai revelar que a motivação do servir não está correta. Há pessoas que se envolvem no ativismo de fazer, ou porque buscam um reconhecimento humano, e às vezes nem essa má intenção. Tem pessoas que acreditam que precisam fazer para deixar muito claro para Deus que elas o amam, ou para compensar todo o tempo que viveram numa mentira, que viveram num pecado, ou por um sentimento de culpa por terem feito algo errado, por caírem em pecado. Elas acreditam que precisam fazer, porque assim elas estarão, né, limpando a barra delas com Deus. Vê como a gente tenta trazer os nossos valores terrenos para a nossa relação com Deus, para a cultura dos céus, e isso nunca se aplicará, queridos. Não há nada, depois que eu li esse livro de Felipe Yancey, Maravilhosa Graça, é libertador e também traz uma grande responsabilidade. Ele declarou que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, ou para que Deus te ame menos. E eu sou uma pessoa que cresceu na igreja, né, no lar cristão, evangélico. Eu cresci, né, dentro da igreja, eu não tive nenhuma experiência religiosa além do protestantismo. E cresci dentro da igreja fazendo de tudo, né? Desde criança a gente canta, a gente faz teatro, a gente prega, a gente fazia tudo. E na minha adolescência e na minha juventude isso veio muito forte. Eu precisava fazer, num ativismo aonde eu não entendia ou não conhecia o Deus para quem eu estava fazendo as coisas, mas eu precisava fazer. E isso traz esgotamento espiritual, emocional, físico. Então, quando nós vemos uma pessoa que está servindo em nome de Deus, mas está se desgastando, deixando a sua casa de lado, deixando os seus interesses de lado, se endividando financeiramente, essa pessoa não está revelando o caráter de Deus, nem a identidade restaurada em Jesus Cristo. Essa pessoa está movida por motivações erradas, mesmo que não seja a intenção dela. E o Senhor nos traz, através da sua palavra, para corrigirmos as nossas intenções. Cuidem da sua vida. Estejam saudáveis, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, para que vocês possam servir. Porque vocês precisam servir. Servir não é opção.
Vocês precisam servir, e para isso vocês precisam cuidar de vocês. Para isso você não pode levar a sua vida de qualquer maneira, deixando a sua saúde precária, porque você precisa servir. Então cuide do seu corpo, cuide do veículo de Deus, para servir pessoas, para demonstrar o amor de Jesus. Amém? Se servir está esgotando você, em vez de te trazer graça, em vez de te trazer aquela sensação, sabe, Jesus trocou o meu fardo e agora eu estou leve, é sinal de que o seu serviço não está expressando a motivação correta, a verdadeira humildade em Jesus. Amém? Crescer no solo da intimidade, o solo secreto que nós falamos no domingo passado, resulta em começarmos a crescer no solo do serviço. Uma vida enraizada. Queridos, os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, onde as pessoas perguntavam para a gente, como vocês aguentaram? Nós aguentamos porque nós estávamos servindo. Isso é nítido e muito claro para as nossas vidas, e Deus nos fala muito até hoje. Nós suportamos estruturas nossas sendo quebradas, sendo, enfim, refeitas pelas mãos do Senhor, um processo muito dolorido, mas nós estávamos no solo do serviço. As nossas raízes estavam crescendo nesse solo, mesmo antes de eu ler esse livro, mesmo antes dessa palavra se tornar real na minha vida, o Senhor já me trazia a experiência de me manter firme, porque eu estava me relacionando com Ele e eu estava servindo. Você precisa estar envolvido em um projeto maior. Assim como Neemias não caiu na cilada armada pelos seus inimigos quando chegaram, olha, nós queremos conversar com você, vem conversar conosco. Qual foi a resposta de Neemias? Eu estou envolvido em uma grande obra. Eu estou servindo. E quando eu estou servindo, eu faço que nem a Ana Paula na canção Me Ama. Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Eu não tenho tempo para perder me lamuriando. Eu não tenho tempo para perder reclamando. Eu não tenho tempo para perder com feridas antigas. Porque eu estou servindo, Ele me ama, Ele me curou, Ele me salvou, Ele me restaura, então Ele tem provisão, Ele é o Deus de milagre, o Deus de promessas, o caminho no deserto, luz na escuridão. Então eu não tenho tempo para perder com questões que vão me desviar do foco. Amém? Vamos crescer no solo do serviço, vamos crescer.